ouvintes do nosso Ouro Fino Encast. Eu sou a Juliana Matos e durante as férias do querido Bruno Freitas estarei com vocês para uma prosa bem bacana. Fim de ano chegou e é aquele momento de fazer um balanço sobre o desafiador ano de 2020. Nosso convidado especial é o Tiago Carvalho. Ele é professor da Unesp, da Exalc e ele também é pesquisador da área de proteína animal do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Ouro Finincast. Um prazer falar contigo. Olá, Juliana. Olá, ouvintes do Ouro Finincast. Para mim é um privilégio, né? Ter recebido esse convite, né, em nome da universidade, em nome do CEPEA. É sempre bom estar junto com a equipe da Ouro Fino, mas também com clientes, né, com prestadores de serviços. Então, é um prazer aqui estar junto com vocês nesse projeto bacana de 2020, né? Desse maluco ano, podemos dizer assim. Exatamente. Então, Tiago, a gente vai fazer um balanço, uma retrospectiva desse ano. Porque era algo desafiador, não deixou de ser. Afinal, nunca que nós esperávamos passar por uma pandemia. Só que quando o assunto é agronegócio, os números surpreenderam e o agro vem, inclusive, favorecendo e salvando a economia brasileira. Então, quero que você explique aí para os nossos ouvintes do Ouro Finincast o que aconteceu em 2020. É uma pergunta boa, é uma pergunta desafiadora no sentido, evidentemente, a gente tem os pontos a serem discutidos, o que ocorreu, mas é uma pergunta desafiadora, no sentido complexa, né? Porque a gente começa um ano de 2020 com uma perspectiva muito interessante, segundo ano do novo governo, a economia dando sinais de recuperação, o mundo, por mais que tinham discursos antagônicos, né, alguns países da América, Brasil, os próprios Estados Unidos, em relação a alguns pontos delicados, principalmente a parte ambiental em relação ao mundo, mas o mundo acreditando no Brasil, principalmente pelas reformas que iam vir. Evidentemente, se você conversar com todas as pessoas do mundo, aí os especialistas, desde saúde, desde economia, ninguém ia prever o que aconteceu. Talvez ele ia falar, uma nova doença vai aparecer, mas não ia precisar 2020. Então, todo esse processo que ocorre, né, começa lá em novembro na China, né, quando descobre-se o foco, mas daí, podemos dizer, janeiro, fevereiro, isso se torna muito mais profundo e chega no Brasil, chega no resto do mundo. O que acontece pós início da pandemia, né? A gente tem vários fatores que ocorreram e até foi a própria fala sua, Juliana, no sentido de um pouco beneficiar o Brasil em termos da produção de alimentos, exportação. Agora, o que acontece muitas vezes? Eu acho que a primeira grande mudança, primeiro foi a grande redefinição dos setores essenciais, né? A gente deixa, por exemplo, no nosso dia a dia, muitos estão trabalhando, não pararam, né? Até porque a gente tem alguns setores essenciais que não podem parar, mas grande parte da população parou. A grande parte da população não saiu na rua. Então, quando eu falo não sai da rua, eu estou falando vai consumir menos combustível, e pode ser o petróleo, tanto que o petróleo derrete de preço, ele se torna negativo pela primeira vez, uma das primeiras vezes aqui no novo século, né? Isso daí foi uma coisa histórica do que aconteceu, prejudica a indústria de etanol no mercado brasileiro, prejudica etanol de cana, mas também prejudica a indústria de etanol de milho, a indústria de etanol de milho entregando milho, vendendo milho também. Olha que loucura, hoje a gente fala de um milho de 70, 80 reais a saca em São Paulo, né, chegando no final do ano, e lá no começo da pandemia, a indústria de etanol de milho pedindo auxílio para conseguir manter estoque, para realmente não ter prejuízos financeiros, não ir à falência, etc, etc. Então, por exemplo, você deixa de comprar uma roupa, você deixa de comprar um sapato, então há uma redefinição dos setores essenciais, entre eles o alimento, o hipermercado, o supermercado, a indústria produtora,
Tá? E quando eu falo indústria produtora, a indústria de insumos, como a Ouro Fino da vida, o produtor, a casa agropecuária, o laticínio, o frigorífico, a moedora de grãos, assim por diante. Tá? Então, além do que, não preciso falar, o setor essencial que foi a parte de hospital, medicamento, etc. Né? Medicamento humano. Então, a gente tem uma redefinição, isso ocorre. Dado essa redefinição, a gente tem uma questão, um impacto de emprego, um impacto de renda, a gente já fala um pouquinho sobre isso, e mais também uma mudança de hábito alimentar. Como assim, Thiago? Eu deixo de consumir fora, né? Eu deixo de viajar, turismo, e o meu padrão de alimentação é dentro de casa. Isso não quer dizer que eu vou comer melhor ou vou comer pior. Eu digo em qualidade do alimento, eu digo a parte de saúde. Mas as pessoas começaram a buscar. Opa, eu não estou gastando com uma viagem, eu não estou gastando com uma roupa, eu não estou gastando com combustível. Eu vou comer, eu vou começar a consumir alimento, de certa maneira, um pouco melhor. Eu vou começar a praticar exercício físico, porque, peraí, a Covid, ela afeta quem? Muito se falava, principalmente pessoas com maiores comorbidades. Então, a grande questão é, eu tenho que ser saudável. Então, muda-se o padrão alimentar. Isso ocorreu. E as pessoas começaram a olhar para dentro de casa e a ter um consumo maior. Então, olha que bacana. Eu tenho uma redefinição dos setores essenciais, eu estou falando de alimentação, é o agro, consumo de alimentos, e mudança do padrão alimentar. Cada vez alimentos mais seguros, mais saudáveis. Aí eu trago o quê? Um protagonismo de países fornecedores de alimentos. Aí a gente entra na sua pergunta. Certo. O agro, no primeiro momento, que ele traz incerteza com o Covid, isso para todos os setores, e aí, o que vai ser agora? Praticamente todos os mercados derretem de preço no primeiro momento, a indústria freia, o produtor ele fica perdido, mas logo em seguida, no curtíssimo prazo, isso logo no médio e longo prazo, e quando eu falo médio e longo prazo, para uma empresa como a Ouro Fino, eu estou falando de 5, 10 anos, óbvio, médio e longo prazo. Agora, estou falando de um ano, né? 2020, o curtíssimo prazo, março, abril. Agora, o médio e longo prazo, maio, junho, julho, até o que a gente viu, o que a gente notou realmente, foi um crescimento muito forte do Brasil. Não à toa, que a gente discute, o preço do arroz está caro, o preço do milho está caro, o preço da carne bovina está caro. Tá? Então, realmente, eu tenho uma valorização porque as pessoas começaram a consumir mais alimentos internamente, e o externo, principalmente a China, ela fala, eu preciso de alimento. Porque uma coisa interessante, ouvintes, Juliana, quando a gente fala de as 3 grandes crises que a gente pode ter, uma é a crise financeira, que acontece em 29, que acontece com a crise do petróleo na década de 70, que acontece com a crise de 2008, 2009 financeira. Uma é a crise guerras, como acontece a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a terceira é uma crise vindo de uma pandemia. Teve a questão da peste lá na década de 20, antes da década de 20, agora aparece a Covid. Sempre que eu tenho movimento nesses 3 grandes vetores, o primeiro produto a valorizar é o alimento. As pessoas, de novo, deixam de consumir outros produtos para consumir mais alimento. Eu posso ter um impacto na oferta, mas principalmente eu tenho uma demanda mais forte porque as pessoas precisam se alimentar. E aí a gente entra numa outra questão, que é a proteção doméstica versus a eficiência de produção que começou a ocorrer. Opa, peraí, eu estou em crise financeira, eu estou perdendo emprego, perdendo renda, isso digo o mundo todo. Os países têm de olhar para dentro, podemos dizer, para o próprio umbigo, mas para dentro do limite geográfico. O que eu consigo produzir aqui? Que eu estava até então comprando, agora eu preciso produzir aqui, para gerar emprego, gerar renda e voltar para o mercado. Tá? Então isso ocorreu, só que, por outro lado, eu tenho que ter eficiência na produção, senão meu custo aumenta, senão eu vou gastar até mais para produzir. Então, o mundo, ele olha e fala, onde que tem alimento para comprar? Tem na Argentina? Tem. A Argentina é uma grande produtora de grãos, produtora de carne, a Ucrânia é grande produtora de grãos. Aí, o mundo, ele fica basicamente em 2 grandes players, Estados Unidos e Brasil. Eu estou dizendo em volume, quantidade e qualidade. Eu tenho outros países produtores, mas não como o Brasil, não como os Estados Unidos. Então, o mundo ele se volta buscando eficiência, e o Brasil é muito eficiente na produção. O maior exportador de soja, o maior exportador de carne bovina.
um dos maiores, é o maior de frango, um dos maiores produtores de frango, um dos maiores produtores e exportadores de suínos. Então, o volume que o Brasil começou a colocar no mercado ganhou esse destaque. Então, temos eficiência. Agora, eu tenho uma questão importantíssima, que é a busca por importância, dar uma importância maior para a questão relacionada à questão sanitária. Eu preciso ter um alimento seguro, tá? Desde a produção, desde dentro da porteira, pós-porteira. Isso vale para o vegetal, isso vale para a proteína animal. Tá? Então, realmente, as pessoas vão dar cada vez mais uma importância. Se a gente voltar 3 anos atrás, teve a questão da carne fraca, assim por diante, tem a questão de aftosa, tem a questão de influenza, tem a questão de peste suína africana e tem a questão do Covid. Então, eu tenho que ter um alimento saudável para não transmitir doenças, não transmitir vírus, etc. Esse é um ponto importante. Isso eu estou falando tudo o que aconteceu durante a Covid. Aí você abre algumas janelas de oportunidades. Porque o mundo, ele fala, eu tenho falta de alimento no mundo. O preço do alimento começou a subir. Aí ele olha para o Brasil, vê a China chegando muito próximo do Brasil, comprando muita coisa e o preço do alimento subindo ao redor do mundo. Então, outros países também vão começar a buscar fornecedores. Isso abre um horizonte muito bacana para o Brasil. Então, fazendo uma síntese, o que foi esse ano durante o Covid? Realmente, o Brasil, em termos de economia, ele cai quase que 10% no primeiro semestre, agora já recuperou no terceiro trimestre 7,7%. Então, o Brasil, ele dá sinais, e um dos carros-chefes, né, a locomotiva, podemos dizer, tá batido esse termo, a gente sabe disso, mas o agronegócio tem um protagonismo muito forte, dado a tudo isso daí que eu falei, mudança do hábito alimentar, mais consumo de alimento, setor essencial, eficiência na produção, o protagonismo de um grande fornecedor de quantidade, de qualidade e focado em questão sanitária também. Então, isso foi muito bacana nesse sentido para o Brasil. Óbvio, a gente está falando aí de milhões de mortes ao redor do mundo, a gente nunca pode usar isso como muleta, óbvio, certo, mas a gente, olhando para os outros setores e fazendo um comparativo, realmente o agro despontou. E a gente está falando de um crescimento de 9% a 13% para esse ano do agro. Então, realmente, esse período do Covid, a gente aprendeu algumas coisas, sim, em termos, como eu falei, de saúde, se proteger mais, né, ter uma sanidade melhor, mas também consumir melhor. Então, o agro brasileiro realmente se despontou ao longo de 2020. O Covid, ele vem ensinar muitas coisas para a gente, mudar inúmeros hábitos. E realmente, assim, é indiscutível a relevância, a presença do Brasil em termos de alimentação do mundo e a importância que os nossos produtores têm, né, nesse cenário. Agora, Tiago, eu quero passar contigo nas principais proteínas animais aí e como que elas se comportaram ao longo desse ano. Então, vamos começar a carne bovina, que a gente teve a arroba do boi com números históricos, né? Bom, vamos lá. Começar aí, não vou dizer com o pé direito no sentido, porque os outros setores também foram bem, né? Foram muito bem, no caso, né? O leite vem vindo bem em termos de preço, depois de uma oscilação, suínos nem se fala, o ovo também despontando no mercado interno, mas realmente a carne bovina teve um destaque. É a principal aí no paladar do brasileiro, né? A principal consumida hoje no Brasil é o frango, mas o brasileiro, ele gosta de comer carne bovina e realmente valorizou bastante, né? A gente terminou o ano falando de arroba acima de R$200 e esse ano a gente estava falando de arroba de R$300 quase, né? Então a gente tem, mas quais foram os motivos? O ano, ele já começa dando sinais de forte valorização, principalmente por causa de uma baixa oferta. Os números no primeiro semestre desse ano de abate, até agora já saiu do terceiro trimestre, e o do quarto trimestre vai sair por março de 2021, então a gente volta o ano que vem para falar sobre isso, mas a gente já começa com uma oferta reduzida, um abate muito grande de fêmeas em 2018 e 2019, reduz a produção e realmente a gente entra no ano com baixa oferta. Então, pelo lado da oferta, a gente tem que sempre lembrar, né, o que forma preço? Aí de todos os produtos, é oferta e demanda. Então, a oferta, no caso da carne bovina, ela já começa reduzida, dando sinais que o preço realmente ia valorizar.
E por outro lado da demanda, a gente tem podemos dizer, desde 2018, mas principalmente a partir de agosto do ano passado, a China comprando muita carne nossa. A China, em agosto do ano passado, e isso exclui Hong Kong, eles compram separados. Ela se tornou o maior destino da carne bovina brasileira, em agosto de 2019. Ela compra muita carne em outubro, daí o preço bate lá o recorde de 230 em novembro, e vem comprando ao longo de 2020 muita carne. Ela recua nas compras em janeiro, em fevereiro, mas daí ela volta a comprar muita carne a partir de março. Então, esse ano a gente atingiu o valor recorde, a gente está falando de mais de 200 mil toneladas, evidentemente os os valores de dezembro não fecharam ainda, vão fechar no dia 30, mas a gente está falando de algo em torno de mais de 200 mil toneladas ao longo de 2020, a mais do que 2019. Então, oferta restrita e uma demanda muito forte chinesa realmente colocou a carne bovina num patamar elevado. Tanto a carne bovina daí puxando o preço do boi gordo, o preço do boi magro e o preço do bezerro, como eu falei. A gente abateu muita fêmea, então ele já estava pressionando o preço do boi. Esse é o ponto. Ah, Thiago, mas você falou oferta, demanda externa. É demanda interna. Você já falou que o brasileiro gosta de carne. Sim. A gente está falando de uma carne teoricamente cara, se comparada com as outras. Thiago, mas tem a carne de segunda. Tudo bem. Mas eu falo de uma carne de segunda que sai uma paleta de R$14 para R$29 no nosso mercado. Falo de um contrafilé de 25 a 40, 45 e uma picanha de 40 a 90 reais. Então o preço subiu. E como eu falei no começo, o brasileiro ele deixou de fazer algumas coisas de março a junho, julho, começou a afrouxar, né, a quarentena a partir de agosto, julho, agosto, setembro, mas eu tive um auxílio emergencial também. Eu tive uma troca de consumo, eu consumo mais em casa, não uso combustível, não compro roupa, mas eu consumo carne. Então o preço se mantém firme. E junto com o auxílio, o preço subiu. Então a gente tem podemos dizer, esses três grandes pilares, mas o grande formador esse ano continua sendo a China, que veio para o Brasil, comprou muita carne. E aí só para fazer um gancho com as outras proteínas, aí também falando um pouco de soja, milho, depois a gente vai falar, por que a China veio comprar muito produto brasileiro? Tá? Ela vem comprar muito produto brasileiro porque ela briga com os Estados Unidos, ela é uma grande demandante de soja, principalmente dos Estados Unidos, mas ela encontra no Brasil, além de um parceiro, um custo de produção baixo, mais barato, mas principalmente um real, desvalorizado. A gente chegou a falar de um dólar a 5,90 aqui. Agora que é importante, a gente está observando aí no final de novembro, começo de dezembro, pós-eleição americana, pós-anúncio das vacinas, os países começando a dar vacina, o dólar começando a cair aqui no Brasil, o real valorizando. Então o dólar começa a cair ao redor do mundo. Como que vão ficar essas compras? Essa é uma boa pergunta. Perfeito. Essa é uma boa pergunta para ser respondida. Mas que seja, então a China, ela vê no Brasil um potencial fornecedor de alimentos e barato. Então isso foi podemos dizer, a carne bovina foi uma vedete no sentido do quê? Alto valor agregado, o consumidor chinês precisando dessa carne e com o real desvalorizado, foi o prato feito para a China. Esse é o cenário da carne bovina. Perfeito. Então, daqui a pouco sim a gente vai falar sobre milho, soja, que você até comentou, mas antes, né, para a gente passar, né, para as outras proteínas animal, quero falar um pouco do leite, porque o leite, eu lembro que no início da pandemia eu entrevistei alguns produtores, eles estavam bem desanimados com o valor pago repassado ao produtor, mas depois esse cenário deu uma mudada. O que aconteceu, então? Qual foi o balanço esse ano com relação ao leite? Você usou uma palavra bacana aí, Juliana, desanimado. E é muito comum na agropecuária a turma se animar muito e se desanimar muito também. Os dois opostos, mas sim, aí a turma vai, o que a gente gosta muito de falar do efeito manada. Então, o que acontece? Começa a pandemia, realmente eu tenho uma incerteza de como o mercado vai reagir. O primeiro momento, fechou tudo, todo mundo vai restringir consumo, vai parar. Teve uma corrida, assim, vocês vão lembrar, uma corrida muito grande para comprar papel higiênico, para comprar cloroquina. Quando eu falava cloroquina, acabou cloroquina no mercado, na farmácia.
mesmo dando resultado ou não. Quem precisava até mesmo de cloroquina não achou mais. Papel higiênico sumiu, o efeito manada. E um dos produtos que no primeiro momento sobrou no mercado, mas depois começou a faltar, foi o leite. Sim. Porque uma coisa bacana do leite é que o leite é um produto estocável. Tá? Então eu consigo comprar, eu compro uma caixinha de leite, um HT, eu vou consumir até 2 meses, então eu consigo estocar. Então as pessoas começaram a estocar. E os supermercados, eles começaram a comprar muito leite, por exemplo, frango, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, frango congelado em vez do frango resfriado, o quê? Eu consigo estocar, eu consigo ir coordenando as vendas, compras, com um produto mais estocável, com prazo de validade maior. Mas no primeiro momento, o que aconteceu? Há um freio, aí o próprio laticínio ele começa a trabalhar com estoque reduzido, por mais que eu consiga fazer estoque, mas espera, eu não sei como o mercado vai reagir, cai a venda de food service, cai a venda para lanchonete, o queijo, principalmente mussarela, o queijo prato, derruba essa iogurte, um alto valor agregado, a população buscando mais a busca pelo leite fluido, leite UHT. E o laticínio começa a focar a produção aí, começa a focar a produção nesse sentido e vai pagando, vai comprando conforme a demanda do varejo e vai pagando menos. O leite UHT paga-se menos de valor agregado, principalmente porque eu não vou ter a qualidade de fazer um derivado. Então, isso que acontece. Só que daí cai naquele movimento que você bem falou, o produtor desanimou, muita gente desanimou, parou de produzir um pouco, reduziu um pouco a produção, abateu uma fêmea, ou começou a descartar um pouco do animal, aí o preço começa a subir. Somado com o grão. Aí eu faço um parêntese do grão, o milho, que a gente vai falar depois. Esse efeito manada não aconteceu só no leite, aconteceu com o confinador de pecuária de corte. Por que não? O preço do boi desanimou, caiu, o preço do milho está subindo, o preço do boi magro subindo. O que eu vou fazer? Eu não vou confinar. Por que não vai confinar? Quem confinar vai ganhar dinheiro. Porque ia faltar animal. Entendeu? Então é a mesma coisa do leite. Desanimou, só que daí todo mundo desanimou, freou a produção. Eu sei que é complicado, é fácil falar, muitas vezes é bater papo, faz isso, faz aquilo, a tomar decisão é complexa, mas o que o passado nos ensina? Esse ano é totalmente diferente, eu concordo, mas a oscilação no mercado pecuário é muito grande de preços, então muita gente deixou de produzir, então o preço sobe, mesmo com um custo alto, o preço do leite subindo. Então, reduz a oferta, reduz um pouco a produção, o preço do leite sobe. Foi isso que aconteceu. E a população olhando preço de produto barato. Então, por mais que o leite saia de R$ 2,50 na gôndola para R$ 4,50, ainda ele tem um acesso. Um copo de leite é nutritivo, alimenta uma criança. É igual quando a gente fala de ovo, é igual quando a gente fala de frango. Esse é o grande ponto hoje, quando a gente vai discutir consumo de proteína. A renda do brasileiro vai cair, e é isso que precisa ficar atento, mas foi isso que aconteceu. Então, reduz produção, aumenta o custo, muita gente sai do mercado, o preço sobe, aí quem está no mercado produzindo vai conseguir ganhar essa margem, como foi para a pecuária de corte, o confinamento, principalmente de julho até, vamos dizer, novembro, né? Então esse o cenário do produtor de leite, do mercado de leite, somado também preços firmes até outubro, porque demorou para chover. Teve baixa chuva lá no início da primavera, lá em setembro. Então demora para chover em setembro, outubro, não tem produção de pastagem, milho caríssimo, então o produtor deixa de produzir menos ainda. Aí o preço sobe, oferta e demanda. Vamos agora para a avicultura. O que você tem para falar da carne de frango, da postura? Como foi o ano de 2020? É um ano interessante. A avicultura, você começa com o frango. O frango ele vai começar a valorizar mais agora no segundo semestre, a partir de outubro, novembro. É muito interessante. Você não teve uma exportação tão forte como a suinocultura, como a bovinocultura, né? E o frango, a gente sabe, é aquele ciclo curto, ciclo rápido. Ele já começa com uma perspectiva positiva, uma produção maior, aí precisa ajustar aquela pancada, como a gente falou, de março, abril, reduziu para todo mundo, aí começa a recuperar a agroindústria cooperativa com um freio maior, com o milho valorizando, então realmente ele foi trabalhando mais a oferta, por isso que esse reflexo subindo mais. Mas o frango, qual que é o grande destaque do frango? Hoje, 1 quilo de frango abatido, resfriado, eu estou falando entre R$ 6 e R$ 9. 1 quilo.
de carcaça suína, R$13. 1 quilo de carcaça bovina, R$18, R$20. Então, ou seja, ela está caindo. Os 3 preços das carnes estão caindo, principalmente desde o início de dezembro. Mas o que acontece é que a carne de frango é mais barata. Thiago, eu enjoo de comer carne de frango. Você pode até enjoar comer carne de frango, mas se tiver um orçamento apertado, você vai comer carne de frango, com certeza. Vai comer milho, ovo. Então, essa é a dinâmica. É o que eu tenho que a gente chama de elasticidade de renda. Se minha renda cai, eu vou buscar cortes mais baratos. Então, o frango ele começa a ter um protagonismo já no final do ano, quando uma parte da população deixa de receber os 600, como a outra parte deixa de receber os 600 em detrimento a 300, então reduz os vencimentos e reduz a parte da população que está recebendo. Então, há uma troca natural. Então, o frango recupera no final do ano. E o ovo de postura é interessante. O ovo começou vendendo muito no começo da pandemia. Coincidiu com a época da quaresma, né, antecedendo um pouco a Páscoa. Então, o consumo maior de ovos é nessa época. Mas o ovo é um dos produtos que mais valoriza agora. Também por causa do custo alto do grão, do milho, muitos produtores deixaram de produzir. Eles saem da produção também, mesmo mecanismo do que aconteceu com o leite. Aí vai faltar ovo. Então, o preço do ovo ele deu uma barrigada, né, tradicional de julho a setembro, e agora começa a subir de novo porque muita gente deixou de produzir por causa do custo alto. Então, esse foi o cenário de ovo, que provavelmente já de agora, de dezembro a março, tem uma valorização melhor, mais substancial. Bom, estamos em época do ano, inclusive, para falar de carne suína, porque é o período, né, que mais se consome essa carne que, claro, vem se destacando aí há algum tempo já. As pessoas têm adotado cada vez mais o consumo da carne suína. E como que foi esse ano para quem trabalha com suinocultura, Thiago? Eu acho que de todas as cadeias que a gente comentou, todos sofreram. E todos também ganharam dinheiro, tá? Ganharam dinheiro assim, teve que trabalhar a margem, mas a suinocultura foi a que mais sofreu. Ela tomou um baque muito grande no começo do ano, no começo da pandemia. Foi a carne que mais desvalorizou. Só que se a gente pegar de outubro para cá, é a carne que mais valorizou, mais do que a carne bovina. Teve uma demanda muito forte da China, recorde de exportação suíno, ditou histórico. Preço chegando R$9 o quilo do suíno vivo, também recorde histórico. Isso nunca tinha acontecido, mesmo considerando a inflação. Último grande preço no período de 2004, 2005, 2014, mas nunca antes visto. Então, a suinocultura ela deu uma resposta muito interessante. Ela já vinha de 2 anos, até 2018, reduzindo produção, porque preços ruins. Aí deu o problema da peste suína africana na China, 2018, 2019. A China se aproximou muito do Brasil, demandando muita proteína suína, e o preço começa a subir. Então, esse ano realmente foi um ano muito, lógico, pós-março, abril, onde que muitos suinocultores se desesperaram, tiraram ração de suínos, abateram os suínos leves, porque estava o custo, a margem negativa, muito negativa, recuperou. E agora um ponto interessante, né? Quando você vê a peste suína se alastrando, voltando na China, na Europa, e a gente vê o Brasil realmente com uma questão sanitária, foi logo no começo da nossa conversa, muito forte, muito consolidado. A última grande doença foi a fitose em 2005, Sim. Influenza aviária a gente não tem, a fitose há 15 anos a gente não tem, peste suína não chegou. Então, por mais que a gente tenha um discurso político e um desencontro econômico em termos de gastos, que isso afeta mais investimentos, mas o mundo sabe a qualidade que o setor agro brasileiro tem. Então, a suinocultura surfou nisso, China demandando muito, aí o preço sobe, além do que caiu no gosto do brasileiro. O preço do suíno, o preço da carne suína começa a cair agora em dezembro, já deu sinais de enfraquecimento, mas vai coincidir por ser uma carne mais barata que a carne de boi, e o maior consumo geralmente começa com a leitoa, com o pernil, lombo, assim por diante. Então, o mercado doméstico deve dar uma sustentação muito boa esse final de ano para a carne suína. Perfeito. Aí, nesse cenário de produção animal, de proteína animal, tem 2 commodities que são extremamente importantes, inclusive para a produção de carne suína, que são o milho e a soja. Como que foram os números esse ano de produção?
preço aí dessas commodities, como que você pode analisar aí, Thiago? Esse ano aconteceu um fato bacana, né? A gente falava de um preço de milho a 40, o preço de soja era 80, o preço do boi 160, 180. Aí o preço do milho vira praticamente o preço de uma saca de soja, os seus 80, a soja vira preço de boi, né? E o preço do boi infinito, praticamente, né? A gente tem um ano muito vinculado a essa questão do câmbio, essa briga, essa guerra comercial China e Estados Unidos aproximou muito a China do Brasil, comprando muita soja, mas a China estrategicamente comprando muita soja, agora milho, fazendo estoque. Há de se lembrar, a gente já comenta posteriormente, futuro, mas a gente está falando de uma formação de estoque, até mesmo uma volta da produção de suínos na China, tá? Mas que seja, a China vem no Brasil com um câmbio a 5,50, 5,80, 5,90, com uma soja barata. A China foi a que mais importou soja no mundo em 2020 e o país que mais exportou, batendo os Estados Unidos, foi o Brasil. O Brasil, a partir de abril, se torna o maior exportador de soja do mundo. Isso nunca aconteceu. Mas, assim, no meu ponto de vista, Juliana, amigos da Ouro Fino, é o câmbio. E a partir de agora, realmente, é como a gente vai trabalhar. Se o câmbio chegar no patamar de 5, se o câmbio baixar abaixo de 5, porque a gente tem custos logísticos muito maiores do que os Estados Unidos. Certo. Maiores do que a Argentina. Como a gente vai trabalhar? Mas que seja, foi um ano importantíssimo para milho, para soja, óbvio. Para os outros setores, para proteína, para suinocultura. Vamos lembrar que 70% do milho fica aqui no Brasil. Avicultura de corte, postura e suínos. É muita coisa. 45% é para aves, corte, postura e 25% para suínos. Então, quando o preço do milho sobe, o preço da soja sobe, o custo de produção dessas proteínas sobe. Aí o preço ao consumidor vai subir também. Tá? Ou muitos vão deixar de produzir, vai faltar oferta, o preço sobe, ou eles vão jogar no custo ao preço do consumidor. Então esse é o ponto do que aconteceu ao longo do ano. O milho e a soja ganhando espaço nas exportações e empurrando esse custo para os produtores de proteína animal. Mas foi um ano muito interessante, ano mais uma vez de firmeza. Agora, outro ponto importante, a gente sempre fala do milho, safra e safrinha. Vou esperar a safrinha para montar meu planejamento, porque o milho safrinha vai cair. Evidentemente que ele cai, mas se vocês observarem as exportações de milho dos últimos 4 anos, 17, 18, 19 e 20, as maiores exportações de milho começam em julho. É mais do que o dobro, o triplo do que acontece no primeiro semestre. Então, ficar aguardando uma safrinha maior é importante? Porque é tradicional a sazonalidade de preço, mas pode ser um perigo muito grande. Né? No sentido que faltar milho e valorizar mais, e foi o que aconteceu. A expectativa era de um milho de 42 no primeiro semestre, olhando para julho, agosto, setembro. A gente estava falando de 70. E hoje, terminando de falar de 80, agora ele dá uma enfraquecida, virando o ano algo de 70, 60. Mas que seja, foi um ano muito positivo, o produtor de grãos está muito feliz, né? Conseguiram fazer boas margens, apesar do custo alto da próxima safra vinculado ao dólar, né? E, infelizmente, para o produtor de carne, de leite, de ovos, o custo de produção ficou maior. Trabalhar a margem. Esse é o cenário de proteína e grãos Brasil 2020. Bom, foi muito legal fazer toda essa retrospectiva desse ano louco que foi de 2020. E eu tenho certeza que tudo isso vai refletir em 2021. Porque a pandemia ainda não acabou. Nós temos aí, vamos começar um período de pré-eleição, né, nacional, governo federal, porque a gente está, 2021 já vai ser o penúltimo ano do governo, então com certeza vai ter muita movimentação. O dólar ainda está alto, então a gente quer saber, Thiago, como que vai ser o ano que vem. Acho que quem está acompanhando aqui o nosso Ouro Fincast está ansioso pela sua análise, mas esse bate-papo vai ficar para a semana que vem, então eu já quero fazer o convite, porque toda quarta-feira tem episódio novo do Ouro Fincast aqui nas principais plataformas de áudio do Brasil. E, Thiago, obrigada pela sua participação hoje, boas festas, bom Natal e até semana que vem.
Legal, obrigado, Juliana. Eu que agradeço novamente. A gente volta daqui uma semana para falar com a turma sobre as perspectivas, muito bom. Mas aproveitar, desejar um Feliz Natal, né? De muita paz e que a gente tenha aquela coisa do esperançoso, né? De ser, a gente sabe a realidade do que a gente vive, mas a gente tem que ser esperançoso, ter esperança. Então, um Natal de muita esperança e paz aí para todos os ouvintes, para você, Juliana, toda a equipe da Ouro Fino. Um grande abraço. Abraço também, Thiago. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Quero fazer um convite, porque eu conduzo o Ouro Fino em Campo, que é o programa de TV da Ouro Fino Saúde Animal, exibido pelo Terra Viva, de segunda a sexta, 12:30 e 8h20 da noite, horário de Brasília, e uma edição especial aos sábados, às 9h30 da manhã, também no horário de Brasília. Você acompanha aí pela Parabólica, pela Sky, pela NET, pela Claro TV, tem também no nosso canal no YouTube, enfim, acompanhe porque a gente compartilha sempre muito conhecimento e informações para quem trabalha com a pecuária. Como diz meu querido amigo Bruno Freitas, conhecimento não ocupa espaço. Então, fique ligado no Ouro Fino em Campo, fique ligado também aqui no Ouro Finicast. Até semana que vem, tchau!